Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo, guerreiro, nós vamos trazer aqui a 12ª rodada do Brasileirão, um resumo, né, dessas partidas que tivemos. Tivemos aí Palmeiras perdendo, né, mais uma vez, a segunda consecutiva, depois de ter perdido a sua invencibilidade, né, no Campeonato Brasileiro, acabou aí perdendo a sua invencibilidade ali no Allianz Parque, né? E será se o Palmeiras está entrando numa crise, né? Deixa aí nos comentários, guerreiro. Nós tivemos aí também o Botafogo voando, né? Foi ele que aplicou mais uma derrota aí ao Palmeiras e abre 8 pontos de vantagem. Tivemos o Flamengo vencendo o Santos, passou um pouco de dificuldade, né? Aperto, o Peixão jogou melhor. Nós vamos falar sobre essa partida também. Bora para o nosso resumo, vamos fazer um apanhado rápido, né? Ali das partidas que aconteceram e depois falar aí dos pontos principais dessas partidas. Na tela aí para você, guerreiro. Tivemos aí Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético jogou melhor, poderia ter saído aí com até mais gols, mas acabou ficando aí só no 1-0, né? Corinthians que foi salvo ali muitas vezes pelo Cássio, que jogou muito bem, fez bastante gol, fez bastante defesa ali. Poderia ter saído bastante gol se não fosse ali o grande goleiro Cássio, né, que jogou muito bem. Tivemos aí também Fluminense 2, Bahia 1. Fluminense jogou muito bem ali o primeiro tempo, pressionou, teve bastante chance de fazer o gol, né? E abrir o placar. Só que tem um ditado, né? Quem não faz, leva. E aí o Bahia foi quem abriu o placar, né? Mas como o Fluminense estava jogando muito bem, conseguiu aí fazer os 2 gols e reverter o resultado. Também tivemos aí Fortaleza e Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro conhecendo aí mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, isso distancia ele ali da ponta da tabela, né? Lembrando que o Atlético Mineiro, né? Ele não vive uma boa fase, né? Apesar do grande time que tem. O Fortaleza abriu 2-0 e o Atlético Mineiro conseguiu aí diminuir essa diferença, mas não acabou empatando a partida, resultado ruim para o Atlético Mineiro. Tivemos aí Cruzeiro e São Paulo, né? 1-0 aí para o Cruzeiro, que jogou melhor que o São Paulo, né, todo o tempo da partida, e o São Paulo acabou aí conhecendo mais uma derrota aí no comando do Dorival Júnior, né? São Paulo, que depois que teve o Dorival Júnior, acabou jogando melhor do que quando tinha o Rogério Ceni, né? Então, o Cruzeiro jogou melhor na sua casa, né? Acabou aí vencendo, então, a partida, né? Beleza, guerreiro? Então, vamos aí ao jogo, né? Grêmio e Curitiba, né? Curitiba acabou tomando um gol aí no início da partida, depois, logo na sequência, empatou a partida, né? Curitiba, mas depois veio a goleada, né? Vários gols ali de Luizito Soares, aplicando aí uma derrota amassante, né? Massacradora aí para cima do Curitiba. Que pena, né? O Curitiba é um time que a maioria dos brasileiros gosta, né? Apesar de não ser o seu time do coração, mas é um time aí que o pessoal tem muito carinho, mas vai então aí para a segunda divisão, né? Já são 12 jogos sem vencer, né? Nenhuma vitória, né? Embora tenha 4 pontos, mas foi só de empate, né? Vamos então falar aí de Palmeiras e Botafogo. Palmeiras jogou melhor ali o primeiro tempo, teve a chance de abrir o placar e até matar o jogo, né? Mas a sorte de campeão estava do lado do Botafogo, né? Botafogo que logo aos 27 minutos aí do primeiro tempo, teve uma bola ali, uma oportunidade e não fracassou, né? O atacante ali do Botafogo que fez esse gol, teve mais outras oportunidades de concluir a partida aí com 2-0, mas não conseguiu também. Tivemos aí um gol anulado, né, do Gustavo Gomes, que estava impedido. Tivemos aí um pênalti
que foi batido pelo Rafael Veiga, estava muito nervoso, chutou bem forte ali no canto direito do goleiro. Lembrando que o goleirão do Botafogo foi na bola, né? Então, se o Rafael Veiga tivesse batido bem, poderia ter saído o gol, porque ele bateu muito forte, né? Mas acabou batendo mal aí. E o Palmeiras conhece a sua primeira derrota no Allianz Parque, né? Aí no Brasileirão. Invencibilidade que já vinha aí de muito tempo, né? Também, uma outra coisa que aconteceu aí na vida do Botafogo foi que desde quando o estádio do Palmeiras se chamava Parque Antártica, né? O Botafogo não vencia aí o Palmeiras, né? Ou seja, no longínquo ano, né? Ali em que o estádio do Palmeiras se chamava aí Parque Antártico. Então, o Botafogo aí, ele consegue, né, quebrar esse jejum aí de longa data, né, de não vencer o Palmeiras. Na tela de novo aí para você, vamos aí falar agora sobre América Mineiro 1, Internacional 2, né? Internacional, eu achei que não jogou muito bem, poderia ter jogado melhor, mas acabou vencendo, né? Tivemos aí o gol do Internacional, América Mineiro empatou e depois, na sequência, o Internacional deu números finais à partida. O América Mineiro não jogou tão ruim, né, como mencionado, mas a efetividade de seus batedores foi muito fraca, né, muito ruim, e acabou aí sofrendo essa derrota para o Internacional, que embora não jogou bem, saiu com 3 pontinhos aí fora de casa, um resultado excelente, né, para o Internacional que vem aí aplicando aquele princípio, né, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então nós tivemos aí Internacional vencendo mais uma vez e tendo a chance aí de ficar aí na ponta da tabela, né? Novamente. Voltando aqui, Guerreiro, nós tivemos aí o jogo Bragantino 2, Goiás 0, Bragantino bem superior aí nessa casa, né? Goiás até tentou uma reação, mas não conseguiu aí fazer frente ao Bragantino, que vem jogando muito bem, né? Depois da goleada aplicada ao Flamengo, faz aí mais 3 pontos, né? Que vai ajudar aí no posicionamento dele na tabela. Vamos falar aí então de jogão, Santos e Flamengo. Santos jogando em casa, conhece mais uma derrota, né? Paulo Turra aí no comando técnico, a gente já conseguiu ver a diferença, né? O time jogou bem melhor do Santos, jogada ensaiada, programada ali nos gols do Santos, né? Santos, em certo momento, até agindo melhor que o Flamengo, né? E aí vamos falar um pouquinho aí do Flamengo, né? Já mencionei que o Santos jogou bem, reagiu bem, né? Poderia até ter saído com a vitória. O Flamengo também não jogou ruim, né? Jogou muito bem ali, principalmente na frente, né? Gerson ali mostrou, né? Agora para que veio, né? Fazer gol. É esse tipo de gesto que a gente espera, né? Aí no Flamengo. Mas é o time ainda muito abaixo ali na questão da zaga, né? Zaga muito refém ali, né? Muito fraco, né? Ali aquela zaga do Flamengo. Por exemplo, os 2 gols ali do Santos foi bola nas costas do zagueiro, né? O zagueiro correndo ali em direção ao gol, né? Eu acho que o zagueiro ele não pode virar as costas daquele jeito para a bola, porque isso faz com que aconteça jogadas como aquela, né? Ali do Soteldo, que lançou para dentro da área, né? A bola passou nas costas do zagueiro em direção ao Soteldo, que foi para dentro da área ali, né? Cruzou e o atacante ali do Santos fez o gol, né? Parabéns ao Peixão, que jogou muito bem, embora não saiu com a vitória, né? Mas já mostra aí uma nova cara. Pode ser que dê trabalho aí para os times, né? Paulo Turra aí mostrando para que veio aí salvar o Peixão aí da zona de rebaixamento. Mas no final, resultado 3-2, vitória do Flamengo, né? Resultado importante aí, que fez com que o Flamengo aí ultrapassasse o Palmeiras, né? Embora esteja aí com o mesmo número de pontos do Verdão, o Flamengo tem mais vitórias, né? Então vamos aqui para a classificação. Só lembrando ainda que hoje, na segunda-feira, nós vamos ter
Vasco e Cuiabá. Vasco que precisa da vitória, né? Hoje o jogo às 21 horas. Lá na casa do Vasco precisa vencer, porque senão a crise estará instalada, né? No Cruz Maltino. Então tivemos aí, ó, a vitória, né? Botafogo abre 7 pontos de vantagem para o vice-líder, que agora é o Grêmio, né? Que venceu. Temos aí na terceira colocação o Flamengo e na quarta colocação o Palmeiras com o mesmo número de pontos, né? Vê também ali o Fluminense chegar, o Internacional que venceu, né? E o Bragantino. Os times que estão vencendo, você vê que eles estão pressionando ali na tabela, né? Principalmente pressionando o primeiro e o segundo colocado, né? Nós temos aí desde o Fortaleza com 20 pontos, né? Até o Grêmio que tem 23 aí. É uma distância muito curta, né? Uma partida pode mudar tudo, né? Será se o Botafogo vai conseguir se manter no topo, né? E o interessante, Guerreiro, que nós estávamos mencionando aí no começo do vídeo, é que o Botafogo ele conseguiu vencer, ó, essas pessoas, esses times, né? Que estão aqui na cabeça de chave da tabela. O Botafogo conseguiu vencer, ó, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, ainda não jogou com o Internacional. Não lembro se jogou com o Bragantino, mas venceu do Fortaleza, perdeu para o Atlético Paranaense e venceu o Atlético Mineiro, né? Então o Fogão mostrando aí que quer realmente o título do brasileiro, Guerreiro. Daí, Guerreiro, a pergunta que fica é: será que o Botafogo vai conseguir se manter assim até o final do campeonato, né? Lembrando que ele venceu nessa primeira fase, né? Nessa primeira rodada, os candidatos direto ao título, né? Que está disputando aí com ele. Conforme nós podemos ver aí, né? Falta jogar contra o Grêmio, né? E eu acho que contra o Internacional, né? Os dois times do Sul. Mas o Cruzeiro, o Botafogo aí também já venceu, ó. São Paulo, né? Como eu mencionei, o Atlético Mineiro e vai jogar ainda aí com Santos e Cruzeiro, né? Venceu também o Corinthians, né? Então você pode ver aí que os times grandes, né? Os times mais fortes, o Botafogo aí já conseguiu bater em quase 80% desses times, né? Mostrando assim o empenho, né, do Garganta secou um pouco, né? Mostrando aí o empenho do Botafogo em realmente ganhar o título do brasileiro, né? O Corinthians, embora perdeu, está fora ainda da zona de rebaixamento, até porque o Goiás, América Mineiro e Curitiba também perderam, né? E isso salva o Corinthians aí de uma eventual zona de rebaixamento. E lembrando que mesmo que o Vasco vença, né, o Cuiabá não vai ameaçar o Corinthians, né? Mas se o Cuiabá vencer, o Cuiabá vai a 15, né? E já passa até mesmo aqui do Peixão, né, do Santos. Pula aí para a 13ª colocação do campeonato. Então você vê aí que uma vitória, um jogo muda tudo, né, Guerreiro? Então, Guerreiro, esse foi o nosso resumo, né, do Brasileirão, né? Voltando aqui um pouco para as partidas que vão acontecer. Nós temos hoje o Vasco, né? E aí os próximos encontros, né, aí do Campeonato Brasileiro vai ser no final de semana, né? Onde nós vamos ter um jogão São Paulo e Fluminense, Botafogo e Vasco, né? Clássico, Bragantino e Corinthians, né? E também Flamengo e Fortaleza. O Verdão vai pegar o Atlético Paranaense lá na casa do Atlético, né? Lembrando que o Atlético é sempre perigoso. Já bateu o Corinthians lá na casa dele, né? Do Atlético. Então, será que o Verdão vai conhecer uma terceira derrota? Vai sair no empate, né? Só uma curiosidade aqui, Guerreiro, antes de encerrar o nosso vídeo. A gente observa que os times que estão na parte de cima da tabela, né? O Botafogo aqui, se você observar, o Botafogo tem 2 derrotas, né? O Grêmio tem 3 derrotas. E o Flamengo tem 4 derrotas, mas está na frente do Palmeiras, que tem o mesmo número de derrotas que o Botafogo. O que que pesa contra o Palmeiras, né? É o número de empates. Então, empatar às vezes é ruim.
Por exemplo, o Botafogo, ele tem 2 derrotas, mas poucos empates, né? Por exemplo, aqui um empate do Botafogo é nenhum. Botafogo não tem nenhum, né? O empate do Grêmio é só 2, né? Embora perdeu 3, mas tem 2, né? E o Flamengo, embora perdeu 4, tem um empate, né? Mas a gente vê, por exemplo, que o Palmeiras ele tem 4 empates e 2 derrotas, né? Então são 6 jogos sem pontuar, né? Aqui o Botafogo tem só 2 jogos sem pontuar, Grêmio tem só 5 e o Flamengo tem 5, né? E o Palmeiras tem 6 pontos aí, sem pontuar ou pontuando abaixo, né? Por exemplo, um ponto só na questão dos empates, né? Então isso pesa contra o Palmeiras, né? Você vê aí que o Fluminense ó, tem o mesmo número de empates e derrota que o Palmeiras, né? Juntando o número geral, 6, né? Então mostra aí que ele já está bem na cola aí do Palmeiras também, né? Então o que pesa aí contra o Verdão são os empates, né? O Botafogo é mais efetivo, está vencendo mais e por isso é o líder aí de forma isolada, né? O Grêmio também não desperdiçou a chance, né, de vencer os últimos jogos e por isso assumiu aí a vice-liderança. Beleza, guerreiro? Se você gostou do nosso resumo, não se esquece, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Por esse vídeo é isso, guerreiro. Um abraço, valeu e fui.